Tem alguma coisa pra falar com a Laura antes da gente começar? Aproveite. Laura, eu amo você, é uma declaração de amor. Imagina só. Estamos aqui hoje para mais um Poder Equestre. Hoje eu tô de novo aqui com a Dani, porque deu tudo errado da primeira vez. Mas a gente voltou, porque vocês pediram muito, cobraram muito. Bem-vinda de novo, Dani. Obrigada, oi pessoal, tudo bom? Me conta então, Dani, quem que você é, o que você faz da vida? Bom, hoje eu sou amadora, né, uma atleta amadora, apaixonada pelos meus cavalos. Que salta 2 metros de altura. E hoje estou com 3 cavalos muito especiais, o Caríssimo, cavalos novos, o Class Uno, que chegou também da Europa há pouco tempo aí, esse ano a gente vai tentar entrar nas provas de 45, e o Hart, quem sabe, que eu tenho esse sonho com ele de participar de uma prova de 1,50 m esse ano. Esse ano já? Esse ano já. Que legal. Muito bom. Dani, conta pra gente então como é que você começou, porque a gente já teve essa conversa antes e você falou, eu acho que um dos principais pontos pelos quais você se destaca é que você é uma amadora, saltando em altíssimo nível e assim, deixa vários profissionais aí no chinelo que eu não seja cancelada por esse comentário. Então, na verdade, eu comecei a montar quando eu tinha 10 anos pelo único motivo que eu queria muito um cavalo. Eu sempre fui muito apaixonada por animais em geral, mas assim, o cavalo sempre tive uma coisa assim muito forte. E a minha mãe, ela foi atleta olímpica de tênis, campeã pan-americano, então ela é uma pessoa extremamente competitiva, atleta. E quando eu falei que eu queria um cavalo e ela viu que aquilo assim... Era recorrente. Era recorrente. Ela falou assim, essa menina quer muito cavalo, mas então um esporte com cavalo. E foi quando ela começou a dar uma olhada em tambor e tudo mais. E o mais próximo para nós era o hipismo, né? O salto hípica paranaense. Foi quando ela me colocou na escolinha e logo 2, 3 meses que ela viu que era sério, ela já me deu minha primeira égua. 2 meses depois, gente. Tem gente esperando a vida inteira. E aí, como é que foi seu percurso quando você era criança? Então, como eu tive essa minha mãe sempre muito competitiva, quando ela descobriu que existia a categoria de base... Ela falou, vai fazer. Vai fazer, vai acompanhar, vai participar. Então, ela sempre fez de tudo para eu estar me esforçando ao máximo para estar nessas categorias, né? E o que eu achei bom esse comentário. Ela foi se esforçando ao máximo para você estar nas categorias. Então, eu vou ser bem sincera que eu nunca fui com essa pessoa mega, ultra competitiva. Isso veio muito dela. Eu só queria um cavalo. Minha paixão, assim, não era nem fazer a minha aula, era ir depois escovar, dar banho, levar para passear. Essa é a minha paixão, né, até hoje. Obviamente que o hipismo veio na minha vida, essa parte de competição e tudo que ela colocou em mim. E hoje eu tenho, né? Tenho essa vontade de competir. E é isso. Esse foi o meu início aí, bem com bastante pressão. E aí você fez as categorias de base todas? Fiz todas. Fiz todas as categorias. Eu lembro que você tinha falado de uma égua em específico. Ah, é a mãe do Caríssimo, né? Que é o xodó da minha vida. Não, antes, que você me mostrou um vídeo. Sim, verdade. Porque o rolê é o seguinte, como é que você tem coragem para enfrentar esses obstáculos desse tamanho? Porque, pra mim, hoje, estamos aqui, talvez uma das melhores amadoras do Brasil. Imagina, quantos títulos você tem? Que comprovam o que eu tô falando? Alguns? Alguns. Então. Muitos anos, né? 20 anos. Mas tá bom. E como é, então, sobre isso? Eu acho isso é bem legal até de eu falar, porque assim, como a minha mãe, ela não entendia nada de hipismo, nada. Ela simplesmente sabia que eu tinha que competir. E como eu sempre tive esse apego muito grande pelos meus cavalos, no começo da minha carreira eu não me desapegava de nenhum. Então não importa o tamanho do pepino que eu tinha, aquele era o meu cavalo e eu tinha que fazer funcionar, sabe? Não existia a possibilidade de falar, vou trocar de cavalo. Não tinha isso. Começou isso... Como é que foi achar seus primeiros cavalos, tendo sua mãe desse jeito, assim? Porque eu imagino que, lógico, a gente geralmente vai para um caminho de procurar um profissional bem gabaritado para achar um animal adequado. Esse é o erro de muita gente que começa, né? Na verdade, a minha mãe, como não entendia nada, a gente começou comprando os primeiros cavalos ali meio... Essa égua específica chamava Caleidoscópio, que foi minha égua de mirim. A gente comprou na internet, vendo um vídeo dela e compramos, e chegou que ela era completamente maluca. E minha mãe... Sem experimentar? Sem experimentar. Ela veio dos Estados Unidos. Então, quando ela chegou, assim... Na verdade, eu não comprei ela, eu comprei um outro cavalo. Entendi.
E a dona, eu acho que ela ficou com dó, que minha mãe começou a mandar foto minha e tudo mais. E aí ela falou, olha, eu vou mandar mais uma outra égua junto de presente, você só faz a importação. Chegou que o cavalo não passava um X, era extremamente acuado e a égua era completamente louca. E a minha mãe falou, bom, como vamos fazer funcionar? Mas, gente, calma aí. Mas espera. Como é que você chegou no ponto de comprar um cavalo nos Estados Unidos? Minha mãe, doida, não entendia nada. E foi fazendo, foi comprando, sozinha, Mas pesquisando. você tinha tido cavalos antes? Tinha tido cavalos que eu comprei ali no clube, com meus professores e tal, que acabou que infelizmente não deu certo. Sua mãe decidiu tomar o assunto pelas mãos dela e fazer a importação dos cavalos. Então, eu acho que até isso é um assunto que a gente passa, né, nós amadores, um problema até grave, que acaba tendo um profissional ou outro que, né, a gente sabe como funciona. Já para falar o português correto, tem gente que está sendo mal assessorada aí, depois vocês... E eu, obviamente, caí no conto do vigário, acabei comprando aí cavalos quando eu era pequena que refugavam, e você acaba pagando caro. E não é o tipo de cavalo que você quer pra estar numa categoria de básica de segurança, né? E foi quando minha mãe falou, quer saber, eu vou assumir, e começou a escolher os meus cavalos. Obviamente nessa a gente errou, né? Mas depois todos os outros cavalos, até hoje, eu peço assessoria da minha mãe para comprar. Eu acho que ela tem uma visão do atleta em geral, assim, que é impressionante. E ela fala assim, ó, pode comprar, eu vou lá e compro. Porque eu sempre mando pra ela o vídeo antes, falando o que Como é o você nome da acha? tua mãe mesmo? Gisele Miró. Ô, dona Gisele Miró, um beijo pra senhora. Porque realmente, lembrando da nossa conversa anterior, você falou muito bem da sua mãe, que eu até fiquei com vontade de conhecê-la. Assim, que esse episódio seja em homenagem a ela. Com certeza, porque se não fosse por ela, eu com certeza não estaria aqui. Estaria numa chácara com um cavalo chamado Trovão, lá fazendo carinho e tal, feliz da vida. Então, daí ela chegou esses 2 cavalos pra você. E o que você fez? O que aconteceu? Aí eu tive daí um profissional, né, que resolveu me ajudar. Sérgio Pereira é o nome dele. E ele foi uma pessoa... Você pode. Aqui a gente trabalha com nomes, se você quiser. E ele foi uma pessoa maravilhosa porque ele viu que eu ia encarar o problema. Sim, são os meus cavalos. O que a gente pode fazer para melhorar? E ele comprou a ideia e a gente foi trabalhando até as coisas começarem a funcionar. Essa égua maluca, doida, foi uma égua que classificou em todas as provas de mirim, que eu sou americano com ela. Então, no final, assim, foi 3 anos de muito trabalho, mas ela virou, sabe? E eu acho que... Ficou fácil de montar em algum momento? Não, fácil não, mas a gente conseguiu se acertar, sabe? Começou a dar certo. Entendi. E o cavalo? O que aconteceu com o cavalo? O cavalo eu consegui chegar com ele até 1,20, pra quem não passava um X foi uma grande vitória. Foi bastante coisa. Mas chegou uma hora que ele começou a ficar mais velho e tudo, e aí um amigo meu que estava querendo um cavalo só pra começar a montar e tal, ficou com ele. E essa égua foi até legal, porque eu acabei vendendo ela uns anos pra frente e depois eu comprei ela de volta pra aposentá-la. Que foi uma égua muito especial, assim, foi uma escola na minha vida, sabe? Que coisa legal! Eu acho que ela me ensinou demais sobre isso, sabe? Sobre persistência, sobre continuar, sobre paciência. Testei muita coisa que deu errado, muita coisa que deu certo, então pra mim ela foi uma égua muito especial. Ela faleceu tem poucos anos, mas comprei, aposentei, cuidei deu dela. Um resto de vida digno pra ela. Sim. Que legal. E o que você mais gosta no hipismo? Sua característica favorita? Com certeza é a conexão que eu tenho com eles. Eu amo, eu venho pra cá todos os dias, treino, faço questão de ir pra baia, de eu mesma servir a ração deles, eu escovar, quando eu tenho tempo eu cuido do banho. Eu amo essa conexão. Acho que pra mim isso é o mais legal. Pra mim é o que importa, sabe? Tudo a competição, tudo o resto vem depois. Que pra mim, o que eu amo é estar com eles, assim, é a minha terapia. E aí, você acaba expondo bastante da sua rotina no Instagram, o pessoal conhece bastante seus cavalos, aposto que você deve ter vários pitacos na sua DM sobre seus cavalos. Ah, bastante, bastante. Principalmente quando eu falo algumas mudanças que a gente fez na alimentação e tudo mais. Que a gente já estava falando sobre A gente comentou sobre isso antes de começar o podcast, mas quanto a isso eu tive bastante pitaco, assim, assado. Mas eu vou fazendo tudo, obviamente, no coração, não sou profissional, sou amadora.
Mas eu amo o que eu faço, eu amo dar o melhor para eles. Então, assim, tudo que eu vejo que tá funcionando é no meu instinto, assim, de querer fazer o certo, querer sabe? fazer o certo. Eu acho isso muito legal, porque os amadores, no fim, eles são a força do nosso esporte, né? Eles são a maioria. No final das contas, que são os amadores que fazem acontecer grandes campeonatos, né? Então, eu acho super importante a gente dar esse tipo de visibilidade. E aí, dos seus cavalos, por quem que a gente vai começar falando primeiro? Dos atuais? Dos atuais. Eu acho que pelo primeiro que chegou, né, desses 3 cavalos, que é o Caríssimo. O Caríssimo, pra mim, ele foi uma coisa, assim, sobrenatural que aconteceu. Não, mas pera, eu acho que daí você tem que falar da mãe do Caríssimo primeiro. Sim, vou falar, porque a Carece, eu posso falar assim, meu primeiro cavalo bom que eu comprei foi a Carece. Porque os outros, assim, é o que eu te falei, eu tinha que fazer funcionar, passei muito perrengue na minha vida com meus cavalos. E a Carece foi a primeira égua que chegou pra mim e ela era perfeita, sabe? Ela era perfeita. Você experimentou essa antes? Experimentei, experimentei. Comprei com o Rodrigo Pessoa, que foi um fofo também, ele me ajudou a escolher. E pra mim era até estranho montar, porque ela não tinha defeitos, ela era perfeita, era doce, ela era fácil. Foi a égua que me botou no 1,40 m pela primeira vez. Você tinha quantos anos? Eu fiz pré-júnior, júnior e fiquei com ela até o começo do meu Young Riders. E ela, nossa, eu montava nela todos os dias, os 5 anos que eu fiquei com ela, com medo, sabe? Eu falei, como é que eu tenho um cavalo tão maravilhoso? Ela era tudo. Ela passava as férias na casa da minha mãe, então a gente tinha uma conexão. Não, essa história eu achei muito boa, sério. Meu sonho agora é levar minha égua de férias na minha casa. Ela ficava no quintal de casa, esperando na varanda eu acordar, porque eu já jogava cenoura pra ela, já descia, brincava com ela. Eu descia da varanda em cima dela. Ela era um doce de égua. Uma paixão na minha vida. E esses 5 anos que eu fiquei com ela, eu tentei tirar um potro dela. Sempre sem sucesso, os veterinários chegaram a dizer que ela era infértil, que eu não ia conseguir. Foi quando o Aras Flores entrou em contato comigo. Eu estava nessa época já aqui em São Paulo, saltando Young Riders e tudo mais, dizendo que tinha muito interesse na genética dela. Ela já estava para aposentar. E eu disse para eles, olha, é complicado porque ela é infértil, já tentei. E mesmo assim eles falaram, a gente assume a aposentadoria dela. Luiz Flores falou, deixa comigo. Exatamente. A gente assume que a aposentadoria dela vai ficar na melhor cocheira, no melhor piquete. E realmente fizeram isso por ela. E ela ficou um tempão lá, só que ela já tinha, foi por isso que ela aposentou, cólicas recorrentes. E numa dessas cólicas acabou sendo fulminante, até foi um momento pesado da minha vida, porque eu acompanhei tudo, a cirurgia, fiquei com ela a madrugada inteira no hospital, acabou que ela não resistiu. E entrei numa depressão, assim, voltei para Curitiba, não queria falar com ninguém, não queria ouvir falar de cavalo. Foi quando o Luiz Flores começou a me mandar mensagem, me atende, preciso falar com você, e eu, tá, né, vou atender. Ele falou, tem uma notícia maravilhosa, ela deu 2 embriões. Eu falei, como assim? Ele falou assim, já estão nas receptoras, já aceitou, e um deles é seu, é seu cavalo. Eu fiquei arrepiada, de novo, pela segunda vez. Eu demorei antes pra conseguir contar essa história, né? Porque antes eu chorava, não aguentava, por isso que... Era pra ser. Era pra ser. E aqui tá o Caríssimo. E ele é, assim, igual a ela. Um pouco mais safadinho, né? Porque ele ainda é bebê, é potro. Mas ele tem as mesmas características, super coração, carinhoso, salta muito parecido com ela, ele é competitivo como ela era. Então, pra mim é muito especial estar com ele, assim. Ele traz muita coisa especial, sabe, pra mim. Dani, eu achei muito legal que você, primeiro, se abriu com a gente, segundo, até falou que você passou por um momento difícil, porque a gente sabe que a saúde dos nossos bichos, quando a gente é, tipo, tão ligada a eles, interfere muito no jeito que a gente tá, e eu posso, me identifico muito com o que você falou, porque minha égua também operou de cólica, graças a Deus tá super bem aí. Agora ela passou por uma labirinte que foi complicada também. E, cara, você fica meio assim desnorteado, sem saber o que você quer fazer. Eu posso, tipo, aquela coisa, eu posso contar isso pra alguém? Pra quem que eu posso contar que não vai interferir na recuperação ou tipo nas coisas? Graças a Deus, quando eu postar isso aqui, ela já vai estar perfeita, porque com certeza, esse é o caminho. Mas
você falou uma coisa que me veio, que a gente estava conversando antes sobre a alimentação dos cavalos. Você falou que sua égua tinha cólicas recorrentes. Então, se ela tivesse conhecido a nossa amiga Sofia, provavelmente a gente teria... Com certeza, e eu já pensei muito nisso. Teria... Eu falei, se a gente tivesse essa cultura, né, de endocrinologista, nutricionista com cavalos antes, eu tô falando de coisa de 10 anos atrás, Sim. né? Com certeza ia ter sido outra história. Outra história. Porque, só para contextualizar, minha égua tá fazendo a consultoria com as meninas da Prevent, os cavalos da Dani também. Então, a gente já notou muitas mudanças e muita disponibilidade vindo. Isso não é um publi, gente, isso é algo que tá acontecendo. E tem sido muito legal, porque são coisas que a gente não tinha conhecimento antes, de como ajudar os bichos, né? Então, cara, é super importante o trabalho que as meninas estão fazendo. Até a nutrição humana ainda, né? Muito pouco estudo, imagina do cavalo, então. Mas elas realmente revolucionaram o meu ano, assim, a minha visão que eu tinha sobre alimentação de cavalos e tudo mais. Pra mim, elas estão sendo anjos na minha vida e principalmente do meu cavalo. Deve estar todo mundo super feliz e pronto para começar uma temporada maravilhosa, cheia de vitórias, se Deus quiser. Tomara. E aí, então, veio o Caríssimo. E a iniciação dele, como é que foi no esporte? Então, eu participei de toda a doma dele, né? Então, galopei ele com o domador, trotei ele com o domador, participei de todos os dias da doma dele. Então, cavalo que eu tenho uma conexão, assim, surreal. Teve uma prova só que eu não saltei ele, que foi a primeira da vida dele, que saltou o meu professor. Logo depois eu já assumi, então eu fiz todas as categorias com ele, de 4, 5, 6 anos. Gente, só pra vocês saberem, quando o amador salta um potro numa prova de cavalos novos, vale mais pontuação às vezes, né? Então tem a montabilidade do cavalo também, né? O Caríssimo classificou, né, no 4, 5 anos no festival do BH e justamente ele ganhou muito ponto por ser uma amadora montando com ele, né? Mas, gente, não é qualquer amador. Falar a verdade, vai clamar pra mãe igual eu em cima do cavalo, não funciona. Não funciona, tem que ter garra, tem que ter a competitividade que tua mãe te ensinou. Ah, sim. Inclusive, foi a minha mãe que me obrigou a saltar o Caríssimo. Ela te obrigou? Porque eu falei, não, vou deixar na mão do profissional. Ela falou, não vai não. Eu falei, nunca saltei em potro na minha vida. Ela falou, mas você vai aprender, vai fazer. E ela que me incentivou. E foi assim. difícil? Não, porque, assim, até outra polêmica, né? E sobre potros, eu sempre tive na minha cabeça que o Caríssimo ia começar muito cedo no trabalho. Fui mega, ultra criticada quanto a isso, mas assim, no dia que ele fez 3 anos, ele iniciou a doma dele. Um monte de gente fala assim que é absurdo e tal, como que já vai domar o cavalo, tem 3 anos. Com 4 anos, quando ele começou a saltar, ele já tinha uma musculatura maravilhosa. Ele já tinha um trabalho maravilhoso. Eu coloquei a Joana, maravilhosa do adestramento, para fazer ele. Então, ela fazia aula de adestramento com ele, já desde bebezinho. Então, quando ele começou, ele já parecia um cavalo de 10 anos, sabe? A montabilidade dele. Ele já aceitava tudo, já fazia mudança, já ia, já voltava. Então, começou muito diferente dos outros cavalos, né? E aí que é engraçado, porque as pessoas falam assim, você levou muita sorte do seu cavalo, do seu potro ser tão fácil. Você foi construindo um relacionamento com ele no dia a dia e você escolheu o treinamento dele em primeiro lugar. Mas eu fiz isso. Antes de ele começar a fazer prova, eu queria que ele já tivesse um treinamento... Um treinamento ideal, né? Uma musculatura, um controle e tudo mais. O que me facilitou, né? Uma amadora tá estreando com Não, mas isso é muito legal. Mas assim, se a gente for comparar com outras modalidades, os cavalos geralmente são iniciados mais cedo, né? Até humanos, né? A gente diz que criança começa cedo no esporte. Então sempre também foi minha mãe, né, que começou a insistir, falou, não, já começa Caríssimo antes, não precisa saltar, porque ele ainda também não tá todo formado, mas tem que estar trabalhando, tem que estar com músculo. Então foi acredito que uma vantagem, sabe? Nunca se machucou, nunca sentiu, porque ele já salta com uma musculatura feita. Que legal. Então, assim, foi uma coisa que foi um experimento, foi o meu primeiro potro, mas eu faria de novo. Planos para novos potros? Quem sabe, né? Não sei, né? Às vezes as pessoas têm uma vontade. É que você não tem égua. Não tenho. E qual é o seu preconceito contra éguas? Gente, eu acho que é elas que têm comigo. Depois da Carece, assim, acho que... Não, mentira, eu tive uma égua muito legal, a Sympathy, mas não era minha, era do meu marido que comprou para investimento. Que foi uma égua também que a gente comprou saltando 1 metro. E em 1 ano ela tava no 1,40 m, mas aí a gente acabou vendendo. Você montava? Eu montava ela. Foi muito legal. E como é que você... Tipo assim, eu sei que hoje você... Hoje, sempre, pelo menos
pelo que eu sei, você foi muito bem assessorada no termos de instrutores. Mas como é que foi isso daí? Você pegou uma égua saltando 1 metro e botou ela no 40, tipo, como você viu que... Foi você? Fui eu que escolhi. Eu falei pra ele, pode comprar que essa égua é boa. Então, como eu te falei, né? Você pergunta pra sua mãe. E minha mãe foi junto. Eu falei, mãe, tô querendo, a gente tá pensando em comprar. Ela foi lá, assistiu, falou, adorei. Falei assim, essa égua vai saltar grande e rápido. Porque ela já tava na idade, mas estava atrasada, estava na mão de gente que não estava acreditando muito nela. Mas assim, eu acredito muito que esse começo, essa coisa de você não trocar de cavalo, de você aprender a fazer funcionar, me deu esse know-how para entender assim, como que eu conserto isso aqui, sabe? Você nunca pensou em ser profissional? Já pensei quando eu estava terminando o Young Riders, mas eu acho que é muito difícil ainda para mulher. Eu acredito que o piso no Brasil é complicado, então logo no começo assim já desisti, tive experiências ruins e acabei desistindo. E daí como é que foi pro seu instrutor? Você chegou e falou assim pra ele, então essa égua está saltando 1 metro, eu vou botar ela no céu é o limite. Não, eu acredito que o instrutor ele tem que comprar a sua ideia, né? É lógico. Eu não posso ter um instrutor que eu queira X e ele queira Y. Eu acho que tem que ser alguém que fala, não, estamos juntos, vamos fazer funcionar. Né? Então, até hoje eu voltei a treinar com o Gustavo Spinelli, que foi a pessoa que me treinava nessa época também É sério? Sim. Eu comecei com o Gustavo quando eu era mirim, então fiz mirim para júnior e Young Riders, lá no Paraná na época. Depois ele teve que voltar para o Rio de Janeiro, a gente acabou se desencontrando. E agora, com a história do Heartbeat, ele estava aqui na Santa Amaro também. E eu falei para ele, olha, eu tenho esse cavalo, está sendo um desafio, mas eu sei que você compra minhas ideias. E na hora ele falou, eu vou te treinar de novo. E tá sendo maravilhoso, né? Ele tá, às vezes sonha mais do que eu, sabe? Eu falei, esse ano e tal. Ele, não, esse ano vamos tentar soltar uma prova de 50 com esse cavalo e tal. E ele vai comprando as minhas ideias. Agora eu fiquei curiosa. Como é que é uma semana de treino pra você? Como é que você treina pra essas provas super altas que você faz? Então, eu gosto mais, vou ser bem sincera, de manter os meus cavalos na confiança. Então, por eu ser amadora, obviamente acaba aparecendo distâncias que não são boas. Então, eu não posso ficar treinando toda semana meus cavalos numa prova, um treino alto. Então a gente faz alguns mais isolados, umas linhas mais fáceis. Quando for fazer pista, a gente faz um pouco mais baixo para treinar as dificuldades. A gente treina muito as nossas dificuldades. Tem uma dificuldade muito grande com o hard, que é a curva para a direita. Então a gente coloca 1,10, às vezes menos, e curva para a direita, curva para a direita, curva para a direita. Porque a hora que eu chegar aqui no 1,40... Passar por cima ele vai. Exatamente, passar por cima ele vai. É a dificuldade nossa da curva, que é o que a gente treina. Então eu pego essas minhas dificuldades, a gente obviamente não treina no alto, treina no baixo. E de vez em quando, vou fazer uma paralela mais larga, um triplo, mais isolado, não já dentro de um percurso, né? Pra gente manter sempre ele na confiança e na segurança. Legal. Agora que você falou dele um pouco, conta a história dele pra gente. A história dele é muito legal. A história dele, juro, é uma das histórias que... Não, depois de tudo que você me falou, eu devo a ele todos os meus seguidores. O pessoal adora acompanhar o Heart no Instagram. Até fiz uma enquete, qual é o cavalo que vocês mais gostam, meu? Heartbeat, assim, 90%. O pessoal adora a história dele, porque realmente é muito legal. O Heartbeat, ele foi um cavalo descarte, de um aras famoso. E ele foi descartado muitas vezes na vida dele. A primeira vez, quando ele era bem novo, um amador comprou ele do aras. Não conseguiu montar, porque ele era muito bravo, ele selvagem, então... Selvagem? Ele era bem selvagem. Não aceitava muito a sela. Sei que ele voltou pro aras, tentaram lá botar ele em umas provas, não estava andando, eu já vi os resultados dele, não ia nada bem, baixinho, né? E foi quando venderam ele como descarte. Oficialmente o dono comentou comigo que por R$3.000. E vocês aí achando, gente, que é muito difícil achar cavalo. Procurar direitinho. E aí a pessoa que comprou, na verdade, comprou um lote, né, de 10 cavalos, descarte, e selecionou os cavalos desse lote. E mais uma vez descartou o Heart. E depois, mais uma vez, ele foi descartado para a pessoa que comprou, vendeu ele baratinho. Já soube que por R$20.000. Quantos anos ele tinha? Não tipo, ele era bem novo eu comprei ele estava com 9 anos. Então,
Passou um tempo da vida dele sendo negligenciado, coitado. Com certeza, com toda certeza. E aí depois eu soube que ele foi vendido por R$20 mil pro rapaz que vendeu para mim. E eles fizeram já um trabalho bem legal, ele e Elson, lá no Rio de Janeiro, fez já um trabalho bem bacana com ele, acreditaram no cavalo, realmente, porque ele tinha uma pata surreal, ele só não tinha controle e não tinha emocional, né? E acreditaram no cavalo, trabalharam o cavalo, foi quando que o Hart parece que foi visto numa potência, uma prova de potência no Rio de Janeiro, lá no interior. E chamaram o meu técnico e falaram, olha, tem um cavalo aqui, com um preço muito bom, mas vai precisar de trabalho. E eu comprei o Hart 100% para investimento, eu nem queria montar nele. Me falaram, uma oportunidade, eu falei, vou comprar como um investimento. Foi quando ele chegou aqui na cocheira e ele tinha muito medo. Ele não deixava chegar perto dele na baia, ele ficava no fundo da baia, tremia de nervoso. Coitado. E aí que entra o meu sentimento, né? Eu falei, não consigo ver o bicho assim, comecei a mexer com ele, cuidar dele, queria... Juro, eu fui até estudar como é que funcionava o comportamento dos cavalos para tentar fazer ele ter confiança e aquilo foi mudando, quando eu vi eu já estava montada nele, fazendo prova com ele, foi quando eu falei, quer saber, não é de conversa não, esse cavalo vai ser meu cavalo. Tive muitas dificuldades nas provas, às vezes ainda tenho, mas ele já é outro cavalo. E aí, como é que no começo de vocês dois, era fácil você treinar com ele? Como é que tipo, você precisou de um pouco da força do ódio pra continuar tentando? No seu caso, a força do amor, né? Porque você tava... Eu voltei pra casa chorando algumas vezes, admito que eu não conseguia galopar ele. E eu duvidava de mim, falei, o que tá acontecendo? Eu não consigo galopar o meu cavalo. Ele sair disparado aqui, brigando. Você teve medo? Medo de não conseguir, talvez. Ó, tá vendo, gente? É esse mindset. Vou começar a andar mais com você, assim, pra me colocar nesse... Eu tinha medo de o tempo ir passando e nada melhorar, sabe? Porque acontecia que às vezes ele entendia o que eu queria, na semana seguinte desandava, sabe? Então, assim, aquilo pra mim acabava comigo, mas eu não desisto dos meus cavalos. Não desisto. E aí as coisas foram acontecendo, ele tá melhorando, ele tá me dando cada vez mais condição. Então, pra mim, nossa, ele foi como a caleidoscópio, uma vitória, assim, muito grande. Um cavalo muito especial na minha vida, com certeza. E quando você começou a fazer prova com ele, você começou, sua primeira prova com ele foi qual altura? Foi no 1,20 m, eu fiz 5 faltas. Você jura? Juro, não conseguia segurar ele, saiu disparado. E você tava montando algum outro cavalo nessa época? Não, nessa época eu tinha só o Caríssimo, né, que tava saltando 4 anos. Então, saltava baixinho. E o Hart, eu acho que o que me animou muito nele, eu sou uma pessoa que eu gosto de saltar alto. Posso até não ser a pessoa mais competitiva, tem que ser mais rápido, mas eu gosto de saltar alto. Eu gosto da sensação. E o Hart, por mais que ele fosse muito bravo, ele podia colocar uma paralela de 1,60 m no treino que ele passava. E aquilo começou a me despertar, assim, nossa, fazia tempo que eu não estava saltando isso, sabe? E eu acho que foi um dos motivos que me fez, com certeza, querer ficar com ele, querer comprar essa briga. Qual que é a memória que você tem do Hart que você guarda assim? Essa é a melhor memória de nós dois até agora. Eu acho que foi o final do ano, né? Que a gente saltou a Copa do Brasil, que eu classifiquei e peguei pódio no geral. E ele tava manso, ele, sabe, assim, foi tão simples, parecia que eu não tava fazendo nada em cima dele, ele saltou demais, botou um 0 lindo no desempate também, rápido. E eu tô feliz até agora com essa prova do final do ano, assim, pra mim foi muito especial, porque realmente foi uma vitória, foi, nossa, a gente conseguiu, chegamos até aqui, pegamos um pódio numa prova dessa, foi muito especial. E você falou um pouco de como é que é a personalidade do Caríssimo, como é que é a personalidade do Hart agora que você já foi contagiado pela Dani? São 2 cavalos diferentes, né? O Caríssimo, eu até brinco com as pessoas com bravas que eu falo que ele é leonino, né? Como assim cavalo tem signo? Exibido. Ele é leonino, ele gosta de atenção, ele é exibido. E o Hart, ele é um cavalo que, eu não sei se assim, ele parece que tem um pouco de medo de gostar de carinho, sabe? Ele gosta, mas ele fica meio desconfiado, então comigo... mas é de se entender também, né, coitado? Totalmente, eu não sei o que ele passou, com certeza não foi bom. Eu não sei o que, mas realmente ele tinha muito medo das pessoas, ele implica muito ainda com um homem que ele não conhece, quando chega um homem ali na baia ele fica desesperado. Então assim, ele gosta do carinho, mas eu tenho que tomar cuidado como vai ser esse approach, né, com ele. Eu chego mais devagar, converso um pouquinho com ele, aí ele vai se soltando, vai deixando fazer o carinho, mas ele é bem desconfiado, sim.
Que coisa. Mas ele tá cada vez mais fofinho. Manso. Não, hoje eu já monto nele no pelo, sem cabresto, sem nada, né? Hoje ele confia muito em mim, com certeza. E você tem um negócio por alazão de frente aberta? Eu tive o Sting, né? Que até hoje é meu cavalo aposentado. E que foi também a paixão da minha vida, que foi meu cavalo de Young Rider, esse cavalo que eu iniciei no Sênior. A primeira prova de 1,50 m foi com o Sting. Então, o Sting é um cavalo que é um cachorro, realmente ele é um cachorro. Também já ficou na minha casa há muitos anos, passava férias na minha casa. Então, assim, ele é da família, o Sting. Que legal! Dani, e aí? Depois sua mãe conheceu o hipismo, ela não teve vontade dela tentar, ela tentar? Eu acho que ela teria interesse, só que a minha mãe ela é uma pessoa que se cobra muito. Então, assim, ela queria começar já soltando no hipismo, sabe? Ela porque não... a da mãe da Dani foi pra Olimpíada, né? Sim, você já falou, mas vale a pena sublinhar essa parte da conversa. Porque ela realmente achava que já ia saltar em 30 e 40. E aí um dia eu falei, não, então você vai ver que não é bem assim. Ela foi saltar um cavalo meu e aí ela não gostou porque ela não foi bem. Ela é uma pessoa que ela quer fazer um esporte que ela já seja muito boa, sabe? A minha mãe joga vôlei, joga beach tênis, joga paddle, joga tudo. Excelente. E ela é muito boa no que faz, né? Então, como atleta, uma pessoa que corre, uma pessoa que tem força, que tem tudo. E aí, quando ela chegou aqui no hipismo e viu que era mais o buraco é mais embaixo, que ela tem que começar do zero, ela desanimou totalmente. Que coisa. E hoje também você tem um terceiro cavalo que você está montando. Eu tenho um terceiro cavalo. Que roubou o coração das pessoas recentemente, parece. Meu também. Também é um cavalo que meu marido trouxe da Europa para investimento, que é um sofrimento que eu tenho, porque eu me apego, ainda mais no Class 1, que é um cavalo mais meigo do planeta também. E eu me apego, né? Eu vou fingindo que nada está acontecendo, vou saltando, vou montando, mas assim, já vou sofrer absurdo o dia que ele for embora, porque já é um xodó meu. O Class 1 não está anunciado hoje na Web Horse. O Class 1 está anunciado hoje na Web Horse. Me conta, vamos falar um pouco da Web Horse então. Então. Porque eu achei uma proposta muito interessante. Muito legal. E eu acho também que tem uma certa descrição e segurança para os dois lados da equação. Porque, cara, comprar um cavalo é uma coisa muito complicada. Então, a gente até começou, né, contando a minha trajetória e eu acho que, como eu, muitas pessoas acabaram acontecendo isso, né, de comprar um cavalo errado. E eu achei que a Web Horse veio com uma proposta brilhante para o hipismo, a gente estava precisando disso, que é justamente, eles te entregam um cavalo que você realmente precisa. O que acontecia antes? Eu preciso de um cavalo... Fala na consultoria. Rola uma consultoria maravilhosa, eles puxam todos os resultados do cavalo, então você não tem perigo de comprar um cavalo que está refugando, a não ser que você queira, né, por causa, às vezes, do preço, alguma coisa. Eu fiquei sabendo que tem uma base de dados lá, que eles puxam a capivara de todo mundo. Puxa a capivara de todo mundo, não tem mais como te enganar. Não vai acontecer a mesma coisa que quando a Dani trouxe o cavalo lá da Europa, que a moça ficou com dó e mandou outro cavalo junto, porque refugava o cavalo, refugava o X. E até no Brasil, né, minha primeira égua que eu comprei... me dava muito refúgio, enfim, a gente já tem essa segurança, né, de saber que é um cavalo que está indo bem, quem que está montando, é um amador, é um profissional, faz bastante zero, um cavalo rápido, você tem todas as informações hoje. Estatística, né? Mesmo. Todas as estatísticas. E outra coisa também que você saia do erro de, às vezes, que a gente sabe que acontece, você está procurando um cavalo para saltar 1 metro, e aí eles vêm com cavalos bem mais caros do que... Pelo menos ali você fala, ó... Rola uma comissão, a gente sabe como é comprar cavalo, exato. né? Não queria falar bem isso, mas... Rola uma comissão, gente, aprenda, esse é um novo cavalo. Não tem nada de errado com isso, porque cada um tem o seu trabalho, eu não tô falando mal da comissão. É necessário, tipo... Não, com certeza, a comissão é necessária. O problema é as comissões bem excessivas, exacerbadas, né? Sim. Esse cavalo que sai pelo dobro do preço e daí você compra esperando uma coisa e não é, né, aquilo que a gente pagou. Já soube, tipo, pessoas lá, o proprietário falar, eu quero 80, o cavalo chega por 180 para o cliente. E a gente sabe o que acontece. Acontece. Então a Web Horse também é uma forma de você se proteger disso, né? Olha, eu estou procurando tanto e os cavalos que custam tanto vão aparecer para você. E é direto para o proprietário. Diretamente, com certeza. Todos os cavalos já estão com preço, né, na Web Horse anunciado. Então, você foge desse, quem é a cara do proprietário, né?
Será que a gente consegue Será tirar um que pouco ele tá mais? numa época em São Paulo ou será que ele tá no interior? Exatamente, a Web Horse já dá uma limitada. Uma quanto a isso, né? confiança legal. Uma confiança. E a confiança você tá comprando exatamente aquele cavalo que você tá procurando, né? E aí, você acha que lá tem cavalo pra todo nível? Todos os níveis. Com certeza todos os níveis. Tem muita procura de iniciante. Eu vejo eles postando que eles também estão procurando cavalo, isso é bem legal também pra quem quer vender, né? Isso é bem legal. Eles estão sempre procurando, estão sempre se informando. Ultimamente até aconteceu uma coisa muito legal deles abordarem os cavalos que estão indo bem na prova, perguntando: você vende seu cavalo? Ai, que legal! Sim, isso é bem legal. Eles têm esse banco de dados, né, para saber os resultados. Se você tem um cavalo super campeão, às vezes você nem pensou em vender. Mas se chegar uma boa proposta, por que não? Né? Então eles fazem todo esse trabalho, é realmente muito, muito legal. Ah, que legal. E é só entrar no site da Web Horse pra... Só entrar no site, na verdade são 2 tipos de anúncios, porque também tem pessoas que não querem que o cavalo apareça que está à venda, né? Ah, então cavalos low profile. Às vezes você não quer que o seu cavalo fique exposto, tô vendendo, né? Acontece muito. Sim. E até no início eu não queria deixar o Clesuno tão, tô vendendo. Ele tinha acabado de chegar, a pessoa falou, nossa, será que aconteceu alguma coisa errada? Acabou de trazer o cavalo da Europa, porque as pessoas às vezes não sabem que eu trouxe para isso, né? Meu marido trouxe. Então eu falei, vamos deixar ele em off. E aí a gente, se aparecer alguém procurando, aí que a Web Horse mostra, né? Então tem essas 2 formas de você anunciar seu cavalo, que é muito legal. Que interessante. E você acha que eu sei que o Class hoje é um cavalo apropriado para você, porém, se você fosse indicar ele para outro tipo de outra pessoa, qual seria o perfil da pessoa para montar o Class? Bom, o Class Uno, ele é um cavalo muito competitivo. Meu pior resultado com ele até hoje foi 4 pontos. Ele é um cavalo realmente muito rápido. Eu fico impressionada como ele faz curva, como ele é competitivo. Você ajudou seu marido a escolher ele? Não ajudei. Ele comprou com um profissional. Ele comprou? Não, mas ele comprou com assessoria de um profissional, né? Que estava trazendo os cavalos. Então ele acabou comprando. E depois foi parar na minha mão, porque acabou que não vendia e tal. Daí ele falou, bom, talvez na sua mão amadora... Mas você acha que... Mas ele já veio pra fazer essa prova que vocês estão falando agora, ou ele veio pra fazer ele estava fazendo as provas de 40 já aqui no Brasil, tá. Só que na mão de profissional. E foi quando meu marido falou, talvez se ele fizer isso na mão de uma amadora, seja mais interessante. Realmente. Né? Montabilidade. Realmente, chama muito mais atenção para uma amadora. Sim. E aí agora a gente tá começando, né? Soltei poucas provas com ele. Eu já queria subir agora esse final de semana do Summer lá em Curitiba. O Gustavo ainda falou, não, espera um pouquinho, um cavalo de comércio, vamos devagar. Subir pra 1,40. Ah, tá. Achei que você ia falar isso. Ele já é um cavalo que está fazendo as provas de 40, classificou aqui já no Grande Prêmio, ficou em 2º lugar com o Juliano, é um cavalo muito bom. Obviamente, né, uma coisa é com profissional, outra coisa é com amador, então a gente tá indo aos poucos, mas assim, tô apaixonada por ele, né? Muito especial. Não, e é engraçado, né? Porque, tipo, eu acompanho você tem um certo tempo, no começo eu não postava muito dele. Aí depois agora ele começou a ficar mais aparecido, tá todo mundo muito fã dele. Eu tento, né? Eu só tento, que eu não consigo, mas eu tento ainda fazer essa separação, sabe? Não posso me apegar. E meu marido chegava assim, não vai se apegar nesse cavalo. Já estou apegada. Ele fala, você não vai se apegar. Quer dizer, quem comprar um cavalo pela Corse vai ter que aceitar a Dani indo visitar. Pelo menos me mandarem umas fotinhos, né? Às vezes. Mas eu mantenho contato com as pessoas que compraram os ex-cavalos. Fiz até amizade, fui até visitar na casa já da... Tem uma menina muito fofa que comprou um cavalo meu. E um dia eu liguei pra ela e falei, posso ir visitar? Ela me convidou pra ficar na casa dela, fiquei amiga da família toda, a gente até hoje se fala, ela manda foto, manda vídeo. É difícil desapegar, né? Não, é difícil desapegar porque eu também penso, hoje eu não penso em vender minha égua, mas uma vez eu falei pro meu namorado, falei, olha, se um dia acontecer alguma coisa e eu não puder decidir o que acontece com ela, eu falei, a guarda dela logicamente é sua, mas saiba que você não pode vender ela pra qualquer pessoa. Eu falei, fala com o Gustavo e com a Isa, que é o meu instrutor e a veterinária, que inclusive é muito minha amiga. Falei, fala com eles que eles vão saber o que fazer. Aí sabe qual foi a resposta dele? Ele falou assim, então vou cuidar dela, ela vai ser meu cachorrão. Eu falei, escolhi o homem certo. Nessa daí eu escolhi o homem certo. Mas eu sempre penso, se eu tiver que vender, eu não queria que fosse pra qualquer pessoa. Exatamente. Porque a gente sempre pensa nisso, né? Com certeza. E inclusive aconteceu até um caso da Web Horse, uma amiga minha que viu anunciando e tal, e ela tinha um apego muito grande com a água dela.
E ela fez esse pedido, né, pra Web Horse, falou, olha, eu quero deixar ela de forma oculta, quero vender, mas só se for pra uma menina. Então dá pra fazer isso? Então, eu tô aqui falando, nem sei se dá, mas eu sei que nesse caso foi feito, porque ela realmente... Alô, pessoal da Web Horse, olha só o que eu ter. Meu Deus, eles já vão me excluir lá, vou ser cancelada. Não, a gente tá dando uma ideia de um empreendimento. Mas realmente eu sei que foi feito, ela ficou em forma oculta, uma menina, a coisa mais linda do mundo, tá até na Web Horse lá, a menina que comprou, falando da égua, contando experiência. E nossa, essa minha amiga veio até me agradecer, ela falou, eu nunca imaginei que eu ia conseguir vender e... Uma pessoa boa. E a Web Horse proporcionou isso. Que legal. Uma menininha, novinha, apaixonada por cavalo, tá? A égua tá no céu, né? Que demais. Então, pra você que quer vender teu cavalo, mas tem receio da pessoa, possivelmente o pessoal da Web Horse pode ajudar nesse assunto. Conversa lá, não Conversa fala lá. que viu aqui no podcast. Talvez fala assim, pode falar. Pode falar que a Nicole falou. Não põe isso daí na conta da Dani, não. Fala que a Nicole que falou. Nossa, mas isso é muito legal. Não tinha parado pra pensar nisso. E é um drama da minha vida também, né? Eu vender os cavalos. Que a gente tem que vender pra alguém muito especial. Né? E é uma coisa que você falou várias vezes, né? Comprei o cavalo pra comércio, comprei o cavalo pra comércio, comprei o cavalo... Primeiramente, eu tenho que te perguntar como uma mulher que, logicamente, tem um namorado, mas enfim, tem uma pessoa ali próxima. Como é que você convenceu essa pessoa? O seu marido era do cavalo? Zero. Tinha alguma coisa? Zero. Como é que você convenceu ele que podia ser um bom investimento? Na verdade, é que ele viu que eu ia fazer o investimento, né? Eu ainda morava em Curitiba. Que gentleman, ele falou, não gasta seu dinheiro. Não, ele perguntou, posso entrar com você? Eu falei, olha, eu tô vendo dinheiro e tal. Ele, não, então deixa eu... Você entra com o trabalho da égua, eu entro com o dinheiro, a gente faz um negócio. Eu amei! Nossa, adorei também, né? E aí a gente foi assim, a primeira vez ele até me fala que ele não acreditou. A gente ainda não era casado, então ele estava tentando, né? Então ele queria fazer uma média ali. Tava fazendo uma média e tal, e ele não acreditou no negócio. Só que assim, a gente trabalhou a égua em um ano, a gente vendeu por 6 vezes mais do que ele pagou. Então, foi aquela égua de 40? Foi a égua de 40. Ah, legal. E foi quando ele se animou, né? Então hoje ele faz investimento, traz cavalos, ele se anima. Muito legal. Foi legal, porque foi a minha forma de trazer ele um pouco pro piso, né? Ele não gosta muito do esporte. E ele costuma vir ver você treinar nas provas? Ele vem pouco até. Eu entendo. Ele vem bem pouco. Porque querendo ou não, quando eu tô aqui, eu tô 100% com os cavalos. Eu não consigo dar muita atenção pra ele. Eu fico um pouco nervosa quando ele vem, porque... Eu entendo. Eu fico querendo dar atenção, mas ao mesmo tempo eu quero estar... A única prova que meu namorado foi assistir, eu caí. Eu passei mal, eu caí, tem um menino lá tentando me socorrer. Aconteceu. Mas ele não perde um vídeo. Eu nunca tinha caído numa prova antes. Mentira. Então ele fala que ele preferiu, não foi volta isso. mais. Mas depois a gente tirou várias selfies, eu, ele e a filha, assim, né? Tipo, olha só nossa filha. Mas meu marido, ele não perde um vídeo. Ele sempre pergunta qual é o seu número, fica assistindo, fica acompanhando, ele vê todos. Eu saio da pista e já tem mensagem dele dando palpite. Que é sempre bom, dando né? palpite. Sempre palpite. Às vezes ele fala, ai, que pena ali, né? Chegou um pouquinho errado na fala. Não, então ele já sabe se identificar ali, né? Sim. Ele tenta aprender os termos. Porque outro dia eu tava conversando com uma amiga minha e o namorado dela também não entende nada. E ela comprou, ela trabalha também com esse esquema de comprar outro e depois ela vende e tal. E o namorado dela não entende nada. Eu perguntei pra ele, você sabe contar lance? Aí ele falou, o que é lance? Eu falei, tá precisando aprender então. Ele, mas quando eu consigo ver quando o cavalo sai de longe. Eu falei, é o mínimo, né? Ele só entende quando deu errado. Ele fala assim, não, tá meio estranho aquele salto, assim, quando sai muito de perto, de longe, ele fala, tá meio estranho. Saiu estranho. Mas ele tá tentando aprender, isso é legal. Dani, e aí você falou um pouco de que você treina desse jeito e tudo mais, como é a sua rotina. Se você pudesse escolher uma característica da sua equitação que você gosta muito, o que você falaria? Eu acho que é persistência. Eu acho que é a minha... Como eu te falei, eu não sou zero, uma amazona competitiva, mas eu persisto em alguma coisa que eu quero. Eu sou competitiva comigo mesma, sabe? Por exemplo, na última prova que eu soltei aqui... Não dá frio na barriga de você estar ali numa extensão com vários profissionais? Totalmente. Mas eu acho que é isso que faz sentido, sabe? É aquela adrenalina. Eu acho que eu amo isso, essa adrenalina de olhar a pista e tá gigante e falar assim, será que vai dar certo? Eu lembro uma prova, minha primeira prova que eu soltei de 1,50 m, eu juro, acho que eu lembro de ter feito umas 5 faltas. Eu comemorei
como se eu tivesse ganhado aquele grande prêmio. Foi muito legal. E até hoje as pessoas comentam, nossa, Dani, que massa foi quando você saiu daquela prova. Todo mundo achou que eu ia ficar triste. E eu saí muito feliz, assim. Falei, nossa, só tem minha primeira prova de 1,50 m. Mas você sabe uma coisa que eu tenho pensado muito depois de... Enfim, né? Tudo que a gente passa com cavalo, a gente vê muita gente perdendo cavalo, tipo, do nada. A real é que a gente nunca sabe qual vai ser a última prova que a gente vai soltar com o cavalo. Exatamente. Ou qual vai ser o último treino. Então, assim, cara, depois que eu comecei a pensar nisso, eu comecei a comemorar muito tudo. Total. Se eu chutei todas as varas lá, tudo bem. Se não cair, tá tudo certo. O objetivo é terminar. E lógico, né? Agradecer sempre, mas... Cara, eu parei pra pensar, tipo, várias meninas dessas mais famosinhas do Instagram aconteceu alguma coisa com o cavalo recentemente, de ai, teve que aposentar, o cavalo faleceu. Eu fico pensando, cara, a gente não sabe quando isso vai acontecer com a gente. E ainda mais a gente que já... Eu, no meu caso, que eu já perdi, né, a minha égua. Dói muito. Eu valorizo muito hoje, sabe? Principalmente com o Caríssimo, né? Porque foi um pedacinho que ficou dela, então eu valorizo cada momento com ele. Eu vibro, assim, ele saltou agora a primeira prova de 1,30 m. Nossa, assim, eu tô realizadíssima, vou ficar realizada meu mês todo. Foi muito fluida, né? Eu vi foi, ele foi lindo, ele foi lindo. E tudo que ele faz, né, eu acho lindo. Então... Tá, e planos pros cavalos agora? Então, eu hoje estou com um plano mais pessoal, né, que eu quero engravidar esse ano. Então, para mim está sendo muita emoção, porque, como a gente falou, talvez sejam minhas últimas provas, né, Por enquanto. Por enquanto, né, com o Heart e com o Class 1. Então, para mim está sendo, eu tô vivendo ao máximo esse momento até acontecer. E aproveitando, né, cada momento. Dani, e aí o Caríssimo tá lá em Curitiba. Inclusive te perguntei isso antes, como é que tava, mas eu queria que você falasse ao vivo. Eu vou falar. Como que tá essa rotina pra você de dividir no cavalo em outro estado? Gente, eu amo, né? Eu sempre fui dessa que não, a gente não percebeu que você... Não, fica tranquila. Eu detesto rotina, então qualquer coisa assim fora da minha rotina eu adoro. Então, eu tava muito mal porque ano passado eu acabei não indo pra Curitiba ver minha família é toda de Curitiba. E eles me cobraram muito eu estar lá e tudo mais. Tem uma treinadora que eu sei que ela tá querendo daqui a alguns anos parar de treinar. Ela já me treinou e é uma pessoa que eu acho incrível treinando os cavalos. E foi quando eu fui pra Curitiba saltar com o Caríssimo e ela deu algumas dicas assim que eu falei, quer saber, vou deixar ele aqui com você, quero ver. Nem pensou. Não, assim, na hora que ela me falou que eram coisas que eu realmente já estava incomodada, eu falei, quer saber, ele vai ficar aqui com você. E foi muito legal, foi muito especial, ele tá evoluindo muito. Até bom tirar um pouquinho de perto da mãe, né, porque ele tava mimado num nível... Mimado. Acho que você tinha me comentado isso. Ele tava muito tava deixando mimado. ele mal acostumado. Total, ele não entende hierarquia, né, eu e ele, eu sou parceira dele. Não, mentira, ele manda em mim. Ele manda em Ele acha que eu sou dele, não, é o contrário. Eu sou o pet dele. Faz sentido. Mas eu que mimei, né, eu que estraguei. Você acha que é difícil você ter 2 instrutores? Ou você acha que é uma coisa legal? Eu acho que você tem que saber lidar com ciúme, acaba acontecendo um pouco, então eu tento não trazer de lá pra cá, daqui pra lá, eu escuto o que eles têm pra me dizer e eu mesma vou fazendo um filtro do que eu acho que realmente funciona, o que não funciona. E cada cavalo é um cavalo, né? Cada cavalo é um cavalo, cada pessoa tem uma visão diferente de trabalhar um problema, uma dificuldade. Então eu gosto muito de escutar os outros lados. Nossa, se eu pudesse teria 10 técnicos, porque eu gosto de escutar, de ouvir outros pontos de vista. Você gosta de fazer clínica? Clínica, não. Ai, meu Deus, vou ser cancelada. Não, você não gosta, tudo bem, não precisa desenvolver. Tá tudo bem. Corta. Não, eu posso até falar por que eu não gosto. Eu não gosto porque eu acho que em 3, 4 dias, não sei se vão... Pode ser que alguém fale alguma coisa que, nossa, realmente vai mudar. Mas eu acredito que a mudança está no dia a dia, sabe? Na cobrança do dia a dia, no persistir, até aquilo virar uma coisa natural, sabe? Eu acredito mais nisso, no dia a dia. Os meus defeitos, eu não vou consertar numa semana, sabe? Eu até falo pro meu técnico, não desiste de mim, tem paciência, continua me cobrando isso, que seja por um ano, mas continua me cobrando isso. Então, é a minha visão, né? Pelo menos como eu funciono. Eu sei que tem pessoas que você fala uma coisa, você põe na sua cabeça e pode virar automático. Não é o meu caso. Eu preciso aprender na repetição. Funcionou muito, né? Funcionou perfeitamente bem. Que legal.
Então, nossa, já falamos sobre tantas coisas. Eu acho que eu ia te perguntar mais alguma coisa, mas eu esqueci. O que será que era? O que pode ser? O que a gente ainda não falou? Não sei, acho que contei um pouquinho, né, do treinamento, contei um pouquinho dos meus cavalos. Falamos aí um pouquinho da Preven Horse, que realmente revolucionou minha vida com os Beijo, cavalos. meninas da Preven Horse. Com certeza, um baita de um beijo. Nossa, essas aí elas vão direto pro céu, elas não vão nem... Tô até ansiosa pra ouvir o podcast dela, da Sofia, principalmente, que tá bastante comigo aqui me acompanhando. Sofia é inteligentíssima. Ela é um avião. Eu falo pra ela, conversa comigo de forma leiga, porque senão eu não vou te entender. Às vezes ela fala uma coisa, eu falei assim, você esquece que eu não sou veterinária, né? Eu falei isso, traduz. Ela é demais, ela é um crânio. Elas são muito legais. E o trabalho delas é muito bom também. Não adianta só ser legal, as meninas são feras. Funciona. Vocês que estão com cavalo esquisito aí, acho que tem alguma coisa errada, não sabem o que é. Não ganha músculo, não emagrece, não engorda. O casco, tem problema no casco? Vai lá falar com elas que elas vão assessorar vocês. Porque eu fui atrás da Sofia, eu falei pra ela, tem alguma coisa na minha égua que não tá certa. Eu cheguei e eu falei exatamente isso, falei, tem alguma coisa errada. E tinha mesmo. Sim, e tinha mesmo. Exatamente, sempre tem alguma coisa. Sempre tem alguma coisa. Eu fiz exame em todos os meus 4 cavalos e todos ela achou coisas para melhorar e realmente melhorou, sabe? Então... Não, elas são boas. Mas acho que o que eu ia te perguntar, você falou que você sempre foi competitiva. Eu já vi que você falou que gosta de saltar alto. Você acha que você chegou nesse nível por causa dessa repetição insistente? De tipo, você em algum momento da sua trajetória dentro do hipismo, você se sentiu insegura em cima do cavalo? Nossa, várias. Até hoje, às vezes. Eu acho que é normal, né, isso. Dessa insegurança, esse medo, principalmente para nós amadores, mas não só para amadores, né? A gente vê profissionais também, às vezes, passando por um período difícil. Gente, é esporte. Qualquer esporte isso acontece, né? A gente está num momento de pressão, competição. Então, acho que todo mundo se sente assim. Então, a gente tem que aprender, cada pessoa, como lidar, né, com a sua insegurança, com seus medos, com o seu nervosismo. Recebi muita mensagem no meu Instagram, como você faz para não ficar nervosa? Eu falei, gente, eu fico nervosa, fico muito nervosa. Como é que é um dia antes da prova para você? Então, pra mim, eu preciso conferir que tá tudo em ordem. Primeira coisa, para eu não diminuir o meu nervosismo, saber, eu vou lá na baia primeiro, vejo sacola, se tá tudo, tá minha espora, tá minha luva, tá a bocadura tá certa. São coisas que me fazem me sentir mais tranquila, de saber que tá tudo em ordem. Falo com o meu técnico, qual número eu vou montar, como que vai ser. Então, eu acho que a organização te ajuda muito, né, para você ter menos uma coisa para estar nervosa, preocupada. Eu sempre gosto de chegar antes, me organizar. Mas assim, vou ser bem sincera, a hora que eu não ficar mais nervosa, eu quero subir de altura, porque eu amo essa adrenalina, esse medo, é uma sensação que eu gosto de superação, sabe? Legal. E até às vezes quando alguma coisa não dá errado, eu fico com aquilo, nossa, agora eu preciso fazer acontecer, eu preciso melhorar. Eu na última prova aqui vinha super bem no Grande Prêmio com o Hart, dei uma errada numa linha final ali com ele. E falei, não, quer saber, essa semana eu vou treinar a semana inteira sem estribo, porque eu preciso pegar minha conexão melhor e tal. E tô fazendo isso. Então, treinando sem estribo. Tô treinando sem estribo, que é muito importante. As pessoas às vezes me mandam, o que você acha que eu posso melhorar? Sem estribo? Eu saltava sem sela, né, quando eu era nova. Eu nunca fiz isso. Eu fazia percurso sem sela. Isso aí eu nunca fiz. Isso aí... Gente, eu adorava essas... Quando a gente era mirim, me dá uma sensação muito aflitiva. Hoje me dá uma sensação muito aflitiva você montar direto no pelo, não sei explicar. Eu fico com medo de machucar ali, quando você tá sentindo. Quando eu era mirim, eu aprontava vários, né? Saltava no cabresto, saltava no pelo, adorava mas pra mim eu sinto muita diferença quando eu tô treinando sem o estribo. Então eu voltei agora a temporada, me senti um pouquinho mais solta na sela, treino sem estribo, desde o trote e galope, sem estribo, passa a varinha no chão, te ajuda, né, numa conexão melhor. Às vezes a gente fica ali muito apoiado, muito por cima, muito superficial. E aí chega igual uma linha que eu precisava ter entrado um pouquinho nele, voltado ele, não consegui, fiquei um pouquinho ali esquiando na mão. Esquiando. Quando o cavalo tá puxando, você fica só na mão, sabe? Em vez de entrar um pouquinho no cavalo. Então eu falei, quer saber? Agora essa semana eu vou ficar assim, estribo. Agora, coitada de mim, porque... Vou ter que consertar esse erro. Então, comigo eu me cobro muito, sabe? Não cobro o resultado de prova, não sou tão competitiva. Mas eu cobro de mim, sabe? Tá montando melhor, tá fazendo melhor, meus cavalos estarem melhor. Então eu acho que mais
mais isso mesmo, que as coisas acabam dando certo por essa insistência de querer melhorar o problema, sabe? Nossa, Dani, tem que nos olhos. Vai dar certo. Vai dar certo. Que é um pouco da minha escola que eu tive, né? Que eu falei, os cavalos não eram descartáveis. Eu tinha que fazer acontecer. Foi você que falou pra mim que, eu não sei qual dos cavalos ou qual das éguas, você queria subir, e aí sua mãe falou que você não ia trocar de cavalo pra subir, e você teve que subir com o cavalo que você tinha. Mas era assim, lá em casa era esquema militar. Inclusive, essa égua que eu falei que era maravilhosa, mãe do Caríssimo Carece, eu precisava na época subir pro pré-júnior, em 30. Ela me comprou uma égua saltando em 20. A Carece saltava em 20 quando eu comprei. E aí eu falava assim, mãe, filha, você vai desenvolver o potencial total dessa égua. Olha quanto eu confio em você pra desenvolver isso. Não, e ela era uma craque, realmente. O Rodrigo, pessoa que nos assessorou, ele falou, ela vai saltar em 30. Mas assim, você tem que trabalhar, tem que ter paciência. Imagina sua mãe te falando, o Rodrigo Pessoa falou que a égua vai saltar uma Eu tava ferrada, ela tinha que saltar em 30, não tinha outra opção. Eu era deserdada se ela não saltasse. Bem tranquilo, né? Mas na pressão mesmo. Eu acho que isso foi uma escola muito boa, que eu agradeço também de novo a minha mãe, sabe? Acho que as coisas começam a acontecer porque eu não tinha escolha, eu aprendi a fazer assim, sabe? Dani, e a gente sabe que tem muitas menininhas que se inspiram em você, que querem muito saber da tua vida. O que você falaria pra elas sobre o hipismo? Eu falaria pra elas, eu acredito que a maioria das pessoas que me seguem é mais por essa paixão que eu tenho pelos meus cavalos, esse carinho. Que é compartilhado, sabe? São pessoas que falam, poxa, eu gosto do hipismo, mas eu amo isso do cavalo, esse amor, essa paixão. Então, eu trago a minha rotina, tudo que eu faço pelos meus cavalos, e eu acho que tem muita gente que se identifica, né? Então, eu adoro quando me chamam pra conversar, falar, esse é meu cavalo, conta a história. Já te chamaram pra tirar foto? Já. Muito fofa. Eu adoro, eu pergunto da vida delas, como é que tá. Acho muito Dá dicas? Dá dicas? Com certeza, podem sempre que me perguntem eu puder ajudar, né? Já tô há 20 anos no hipismo, então acho que eu tenho algumas coisas também pra compartilhar, principalmente com o amador, né? Eu acho, esse ponto de vista do amador no esporte. Isso é muito necessário. É muito necessário, porque a gente tá aí endeusando os profissionais, lógico, com razão, porque não é fácil para qualquer um chegar aqui e tirar leite de pedra muitas vezes. A gente sabe que tem gente voando com os cavalos espetaculares, que também não é fácil. Também não é fácil. Porque você vai ver, nossa, parece tão fácil. Aí você vai ver o cavalo tem um monte de botão, super difícil. Sim, com certeza. Não é mas assim, um comentário, minha opinião, você vê assim, dos profissionais, você pega a maioria deles, eles também tinham que tirar leite de pedra. Eles também começaram a carreira montando o cavalo que estava no refúgio, cavalo difícil. Então eu acredito que isso traz muita condição, sabe, para a pessoa aprender, se desenvolver, saber lidar com os erros, com os problemas. Então, obviamente, eu sempre tive cavalos, por mais que eu falasse, não era o ideal às vezes, mas eu tinha os cavalos. Muitas vezes os profissionais nem tinham. Então eles tinham que tirar a lei de pedra real e por isso que são os profissionais que são hoje, sabe? Com certeza. Passaram realmente por todos os perrengues do mundo do hipismo e por isso que são as pessoas que são hoje. E volto lá atrás, a gente falou um pouco das pessoas que são mal assessoradas, a gente vê que os profissionais mais íntegros hoje, eles passaram por esses perrengues lá atrás, né? Com certeza. Eu não conheço nenhum profissional que tá tudo lindo, maravilhoso, tinha o cavalo do Yankee. Não, todos batalharam muito, né, para serem os profissionais que são hoje. Isso é muito bom, isso é muito legal. E como é que o pessoal faz para te achar nas redes? Eu já sei que tá todo mundo que tá ouvindo, já conhece você, mas só para formalizar esse podcast. Gente, eu tenho que conferir como é que tá. Gente, ela nem sabe. Olha só, essa é a qualidade da blogueira. É daniela.mcampos. No TikTok também tá? TikTok é o mesmo também. TikTok é o mesmo. Dani, muito obrigada por falar comigo uma Obrigada segunda a vocês. vez. Imagina, é um super prazer em falar muito com você. Legal. Obrigada. Um super beijo. Agora gravou. Gravou? Agora gravou tudo.